Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Mendes e, como vocês podem ver, é meu primeiro vídeo. Eu vou estar relatando um pouco da minha gravidez aos 14 anos. Espero que vocês gostem. Eu separei algumas perguntas que eu escuto frequentemente. Primeira pergunta: se meus pais aceitaram? E seus sogros? Sim, aceitaram de boa, normalmente como outra pessoa estaria recebendo uma notícia boa. Meu pai que descobriu primeiro que ele andava sempre mais comigo, depois eu e ele contou para minha mãe, uma reação boa deles. Eu particularmente não esperava essa reação, uma reação mal, que eles ficassem sem conversar comigo, que brigava, esse tipo de coisa, mas a reação deles foi surpreendente para mim, aceitaram de boa. Segunda pergunta: como é a relação do seu filho com seus avós? Normal. Normal. Uma relação entre um neto e um avô que se dá bem. Minha mãe e meu pai sempre ajudou eu no que pude, ajudou ele sempre. Ela queria sempre estar perto dele, ficar levando um perto do outro. Uma relação boa. Nunca brigou com ele, nunca escutei nenhuma briga. Foi normal. Uma relação entre vô e neto normal. Terceira pergunta: se escutei muitas críticas, sim. Principalmente na cidade onde que ele nasceu, a cidade é pequena, com pouco habitante. E quando a barriga cresceu mais, eu ia ao mercado ou pagar alguma conta, as pessoas te olhavam como você fez alguma coisa errada, como você matou alguém, você fez algo errado para a sociedade ou para a cidade que você tá morando. O olhar da pessoa já te julgava tudinho e olhava pra você como você matou uma pessoa do seu lado. A crítica sempre tive, mas não foi isso que me abalou. Quarta pergunta: se foi planejado? Sim. Tanto como lá do meio do meu marido, nós dois sentamos, conversamos, ele queria, eu também queria, nós primeiro se conheceu, ficamos um tempo junto e decidimos, chegou uma hora decidimos que a gente quis. Então, pra nós foi planejado. Quinta pergunta: se dá muito trabalho? Trabalho dá, mas não pode falar que é ruim. Tudo que você vai fazer dá trabalho de hoje em dia. Não tem como você falar que não dá trabalho e que é difícil. Tanto como limpar uma casa, como cuidar de um carro, deixar o carro bem limpo, ir ao mercado, sair na rua, tudo que você vai fazer dá trabalho. Se você falar uma coisa que não dá trabalho, é impossível. Então deu trabalho, mas não é aquele trabalho que você cansa, que não quer mais. É um trabalho bom que você sempre vai querer. Sexta pergunta: dá muito gasto? Dá, mas não é aquele gasto que você desespera, aquele gasto que você fala que não vai querer mais. É um gasto bom que dá vontade de continuar. Tanto como, pra mim não deu muito que eu fui atrás do mais em conta, sempre ia, tanto do mais barato, do melhor pro meu filho. Nunca tive que reclamar, nunca passei necessidade, nada. Sétima pergunta: atrapalhou nos estudos? Não. Pra mim foi normal, tá? Eu fiquei estudando até o nono mês, oitavo mês, normal. Tanto onde teve muitas críticas também do pessoal, pra mim foi normal. Oitava pergunta: e os estudos? Parou de estudar? Eu parei 2 anos por conta própria mesmo, porque essa foi minha escolha. Eu decidi que ia parar, parei no segundo ano e depois de 2 anos voltei. Até isso eu parei porque eu quis mesmo, porque eu tive 3 meses de licença, fiquei fora, depois voltei com ele com 4 meses na escola, ia pra escola com ele normal, estudei, mas decidi parar um pouco para aproveitar. Se eu que escolhi ter uma a criança, preferi então parar de estudar, depois voltar a estudar normal. Então, se eu quisesse ter continuado a estudar, eu ia estudar normal e não ia me atrapalhar. Aí depois eu esperei ele crescer um pouco, com 2 anos quando ele fez, voltei a estudar normal, ele entrou na creche, foi normalmente pra mim. Quem a pessoa fala atrapalhou, não atrapalhou. Pra mim foi normalmente. Nona pergunta: e o parto foi normal ou cesárea? Tanto como que eu cresci com a minha mãe escutando que ela teve eu e meu irmão normal, eu coloquei naquela cabeça e preferi normal. Até o momento, se não desse normal, ia ser cesárea. Mas eu optei pelo normal e graças a Deus consegui. Muita gente fala que deveria ser normal mesmo para sofrer. Tanto como eu vejo como normal, cesárea sofre. Não tem como você falar que o outro não sofre. Cada um tem uma opinião e uma crítica. Mas para mim os dois lados sofrem. Então o meu foi normal. 10ª pergunta: qual foi a sensação quando ele nasceu?
Não tem como explicar a sensação de você ver um rostinho. Eu e meu marido já tava querendo mesmo, nós já queria. E ver aquele rostinho, então não tem uma sensação que você pode explicar. É a sensação, é uma sensação única que você vai ter e não vai ter como repetir. Então não tem como explicar a sensação que eu tive. 11ª pergunta. O bebê deu muito trabalho? Chorava? Não. Graças a Deus, isso aqui eu nunca tenho que reclamar. Até minha mãe fala que eu fui muito abençoada pela criança. Ele nasceu uma semana, ele ficou normal, né, como todas as crianças aí, tentando reconhecer o ambiente que ele tava. Depois de uma semana não chorava, só chorava mesmo pra mamar e pra tomar um banho dele. Foi maravilhoso, não teve cólica, graças a Deus. Pra mim, ele foi bom. Depois de um mês já sabia eu já definia o dia e a noite, dormia bem à noite, acordava de dia. Ele nunca teve que dar trabalho pra mim. E então, pra mim, eu falo que fui abençoada. 12ª pergunta. Se arrependeu? Não. Se teria que voltar no passado para me refazer alguma coisa, eu não refazia nada. Do mesmo jeitinho que eu fiz, eu fazia de novo. Foi uma escolha entre mim e dele. Quem tava junto era eu e ele. Então, eu não me arrependo nada. Se fosse para mim voltar e engravidar de novo, eu voltaria e engravidava no mesmo tempo. Até porque engravidei com 14 anos e ganhei com 15. A idade é um pouco baixa, mas foi a escolha minha e dele. Então, não teve o que muito arrepender. Então, essa foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Separei algumas perguntas que algumas pessoas me mandou. Se vocês quiserem mais perguntas, só deixar o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tchau! Esquecendo, eu vou deixar o meu Instagram aqui no link. E quem quiser mandar pergunta ou tirar algumas dúvidas, ou quiser dar sugestões de vídeo, ou fazer mais pergunta para mim fazer outro vídeo me explicando, só deixar nos comentários ou seguir lá no Instagram. Tchau! Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal.